No caso da repreensão, há apenas 3 tipos de pessoas que são habilitadas a exercer. A primeira delas, pessoas com autoridade natural sobre você, seus pais. A pessoa que é seu mentor, seus líderes espirituais. O que acontece? Até professores são um tipo de liderança. Quando eles repreendem, quantas vezes eu ouvi meus filhos reclamar? Porque a professora me chamou a atenção que eu estava conversando. Eu disse, minha filha, ela é professora, ela é a sua autoridade dentro da aula. Ela é sua autoridade, a professora, os diretores são suas autoridades lá dentro. Obedeça. Você vai para o quartel, lá você tem um sargento, lá você tem um tenente, lá você tem um comandante. Pergunta lá, como é que é as coisas? O segundo tipo de pessoa que nós podemos aceitar a repreensão delas, são pessoas que nos amam muito e que não querem nos ofender. Elas não querem. Mas elas nos amam tanto a ponto de nos avisar, cuidado com aquele lá. Fica atento aí, está gastando demais. Aí você pensa, por que veio se meter na minha vida? Mas a pessoa te ama tanto, ela te ama tanto, que ela, ela quer te privar de coisas que ela viveu e coisas que ela viu. E o terceiro tipo de pessoa que pode nos repreender e que nós devemos aceitar são os especialistas. Aqueles que dominam o assunto para nos fazer melhorar. Infelizmente tem gente, que acha que está fazendo as coisas certas. Mas tem alguém que é um especialista que vai chegar para ela e vai dizer assim, olha, está errado. Não é desse jeito que você tem que fazer. Eu estava lá em Goiânia e estava almoçando com 2 empresários. E a história deles foi interessante. Eles estavam para fazer um investimento e eles decidiram, negociar esse investimento. E foram ao pastor da igreja e falaram assim, pastor, qual conselho que o senhor nos dá? E o pastor deu um conselho para eles vender. Só que assim, não foi um conselho bom. Eles acabaram vendendo, porque na negociação da venda, tinha várias cláusulas. E isso não estava trazendo paz ao coração dos empresários. Eles não sabiam ouvir a Deus ainda. Mas o pastor disse, olha, é melhor vender, vende assim, porque Deus vai abençoar. Se eles tivessem ido a um advogado, e o advogado deles tivesse se inteirado de como que era o negócio, eles não teriam perdido milhões como perderam. Eles decidiram acreditar numa palavra de um homem, mesmo que esse homem seja um homem de Deus, ele não é um especialista naquela área. Você tem que procurar os especialistas. Você tem que procurar os técnicos em algumas áreas. Como é que eu vou começar a construir sem um engenheiro que faz os cálculos, que sabe que estrutura colocar embaixo? Eu não posso ir fazendo as coisas pela minha cabeça. Eu não posso pensar, não, eu vou montar um carro. Você tem experiência? Não, mas eu tenho o YouTube, eu vou começar a ver como é que você faz um carro. Ei, você tem que ser engenheiro. Ou você tem que, ter alguém que é um mecânico muito bom para lhe auxiliar. Senão não vai dar certo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem que procurar especialistas. Eu vou ler para vocês a versão moderna de Provérbios 13:18, que diz assim: se você não aceitar a disciplina, a pobreza e a desonra o aguardam. Agora, olha o que está escrito: se aceitar a correção, receberá grandes honras. É por isso que a gente tem que aceitar quando, alguém vem e nos corrige, quando alguém quer nos alinhar. Eu penso da seguinte maneira: eu fazendo as coisas do meu jeito, eu tenho os mesmos resultados. Agora, se eu ouvir alguém que sabe mais do que eu posso escalar os meus resultados. Então é uma questão de mentalidade, é uma questão de perspectiva. E as pessoas, elas pensam tanto nelas,
que acabam se esquecendo que a mentalidade tem que expandir. Eu tenho que pensar diferente, eu tenho que olhar por outra ótica. Caso contrário, um pensamento vai te dominar e você vai pensar, é isso que eu vou fazer. Só que esse pensamento às vezes não está certo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você precisa aceitar a disciplina. Só entre nós, irmãos, e do fundo do meu coração, não abençoem homens preguiçosos. Não os sustentem, mesmo que sejam os seus filhos. Bah, essa é difícil, hein? Sabe por quê? Vocês os estão mimando. É por isso que eu digo, no namoro, se não gosta de trabalhar, pelo amor de Deus, não casa. Olha, eu posso estar sendo boca de Deus para você aqui hoje. Se não gosta de trabalhar, é melhor não casar. Não, eu fui num restaurante e na hora de pagar ele fez assim, ó. Certo, não tinha o coitadinho, né? Mas era tão bonito. Vai ser problema para você. Tem que casar com gente que não é preguiçosa. Gente que não tem, sabe, problema de acordar cedo e trabalhar 10, 12 horas por dia. Agora, Provérbios 21, versos 5 e 6. Abre a Bíblia lá comigo. Deixa eu mostrar isso para você. Muitas pessoas estão sendo levadas à pobreza, à dificuldade, à crise, por causa disso que eu vou falar agora. Isso leva à pobreza. Isso leva à ruína de qualquer pessoa, até de empresário. Eu vou te mostrar algo aqui. Olha o que a sabedoria divina nos diz. Em Provérbios 21, versos 5 e 6. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Várias coisas, mas uma delas que a Bíblia está falando aqui é sobre a compulsão. Sabe aquela pessoa que tudo que vê ela quer comprar? Ela nem precisa, mas ela viu, ela quer comprar. Se tem dinheiro eu posso dizer assim, pilhas de dinheiro, tudo bem. E ainda não acho sábio ser acumulador. Mas vamos lá, a compulsão é um problema. A pessoa que não consegue ver uma coisa que ela tem que comprar, analisa. Isso acontece inclusive com empreendedores. Quando eles veem uma oportunidade, eles pensam, puxa, é uma oportunidade mesmo. Compulsão. Age por emoção, mas não por razão. Não procurou saber como que é o negócio. Não procurou, sabe, identificar se aquilo é bom ou não é bom. Pula a noite toda, até às 5 da manhã. Como é que vai trabalhar no outro dia? Agora eu estou falando da diligência. Pessoas que não são diligentes, porque o contrário de diligentes é negligentes. Quem é precipitado chega à pobreza, não pensa que tem que trabalhar, não pensa que vai precisar do dinheiro no final do mês. Uma outra coisa que nós devemos cuidar, como diz aqui esse texto, fala da língua falsa, que é uma vaidade. Acumular tesouros com a língua da mentira. Vendedores, parem de mentir para vender. Parem de mentir para conseguir um emprego, uma posição, um cargo. Como diz, o mentiroso é um sopro passageiro. Cuidado com aqueles que buscam a morte. Não tem ninguém assim aqui, e talvez nem online, mas eu tenho que ensinar isso para vocês. Às vezes a pessoa, para vender, ela mente, ela engana. Isso é terrível. Não se negocia com mentiras, com falsas promessas, com coisas assim, é um sopro passageiro. A Bíblia diz que quem pratica isso está buscando a morte financeira.
Eu já contei aqui para vocês, eu conheci muitos empreendedores morando em São Paulo e também aí pelo Brasil, que eles constroem sem dinheiro. Eles fazem grandes negócios sem dinheiro. Aí você diz, como que se faz negócio sem dinheiro? Bom nome, entrega com diligência, excelência, boas conexões que valem mais do que dinheiro. A riqueza que não tem sido administrada como Deus quer que seja, vai trazer problemas para você. Se as coisas fossem feitas da maneira correta, este mundo teria muito mais paz. Mas por causa da corrupção, por causa da língua falsa, por causa das mentiras nos negócios, muita coisa dá errado. Uma das coisas que me indica que um casamento está indo bem, é quando o casal consegue me mostrar seu plano financeiro para a vida. Você e seu marido vocês já têm um plano financeiro para a vida de vocês? Talvez você diga, não, a gente vive um dia após o outro, deveria ter um plano. Você deveria ter um projeto. Eu estou dizendo isso para o seu bem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nós precisamos de um plano financeiro. Nós não podemos nos conformar com as expectativas da sociedade. Jesus, com todo o seu poder, para criar tudo o que desejava, recolheu 12 cestos com o que sobrou, depois de multiplicar os pães e os peixes. E sabe por quê? Sabe por que Jesus recolheu o que sobrou? Porque ele era diligente. Jesus recolheu o que sobrou da multiplicação porque ele era diligente, ele pensava no amanhã. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque a pessoa pensa no dinheiro, mas não coloca Deus acima do dinheiro. Sempre que você colocar o dinheiro acima de qualquer coisa, é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, vá lá comigo, Provérbios capítulo 10, verso 4 e 5, eu tenho que mostrar isso para você. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes, o que está escrito aí? Enriquece.